بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, continuamos a nossa série de aulas de fiqh, de jurisprudência, aulas baseadas neste livro intitulado Durusun fil Fiqh wal Hadith, livro que é ensinado aos estudantes iniciantes da Universidade Islâmica da Al-Madina. Na continuação do subcapítulo iniciado na aula anterior acerca dos actos recomendáveis da oração, Sunan al-Salah, e como vimos, Sunan al-Salah, os actos recomendáveis durante a oração, são de dois tipos: Sunan al-Aqwal wa Sunan al-Af'al. Os actos recomendáveis de dizer e os actos recomendáveis de fazer. Na aula anterior terminámos o primeiro tipo, que são Sunan al-Aqwal, os actos recomendáveis de dizer durante a oração, e nesta aula iremos, bi'idhnillahi ta'ala, ler os actos recomendáveis a fazer durante a oração. O primeiro acto recomendável de fazer durante a oração, mencionado pelo autor, é o facto de levantar as mãos ao nível dos ombros ou ao nível das orelhas, logo que dizemos Takbiratul Ihram. E também logo que dizemos Takbiratul Ruku' e logo que nos endireitamos do Ruku' e logo que nos levantamos do primeiro Tashahhud para a terceira Rak'a. Então o autor nos diz que é recomendável de levantar as mãos ao nível dos ombros ou ao nível das orelhas, logo que dizemos Takbiratul Ihram e logo que dizemos Takbiratul Ruku' e logo que nos endireitamos do Ruku' e logo que nos levantamos do primeiro Tashahhud para efetuar a terceira Rak'a. De maneira resumida, é recomendável de levantar as mãos em 4 momentos da oração. O primeiro é logo que entramos na oração, logo que dizemos o primeiro takbir, que é Takbiratul Ihram. É recomendável de levantar as mãos neste momento da oração, e isto que seja ao nível dos ombros ou ao nível das orelhas. Estas duas formas são autênticas. Foram relatadas de maneira autêntica do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. O segundo momento no qual é recomendável de levantar as mãos durante a oração é logo que nos vamos inclinar, logo que vamos fazer a ruku',
logo que vamos fazer a inclinação, dizemos a takbira, dizemos Allahu Akbar e levantamos as mãos. Logo que vamos fazer a inclinação. Isto é, depois da recitação do Alcorão na oração, logo que se termina a recitação, se faz um curto espaço de pausa, uma curta pausa, e depois desta curta pausa se diz Allahu Akbar, se levanta as mãos e nos inclinamos. O terceiro momento no qual é recomendável de levantar as mãos é logo que nos endireitamos da inclinação. Logo que nos levantamos, logo que nos endireitamos do ruku'. Dizemos Sami'a Allahu liman hamida e levantamos as mãos ao mesmo tempo. O quarto momento no qual é recomendável levantar as mãos durante a oração é logo que nos levantamos do primeiro tashahhud. Logo que nos levantamos do primeiro tashahhud para iniciar a terceira rak'ah, para iniciar a terceira unidade de oração, dizemos Allahu Akbar e levantamos as mãos. E a evidência mencionada pelo autor é um hadith muttafaqun alayh, relatado por Al-Bukhari e Muslim e narrado por Ibn Umar radiyallahu anhuma. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. ولحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه ولحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وقد جاء فيه ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. Então neste hadith, que é muttafaqun alayhi e que foi narrado por Ibn Umar radiyallahu anhuma, que disse que o profeta sallallahu alayhi wa sallam levantava as suas duas mãos ao nível dos ombros, logo que iniciava a oração. Isto é, logo que fazia takbiratul ihram, como foi esclarecido anteriormente. Levantava as suas duas mãos ao nível dos seus ombros, logo que iniciava a oração. Logo que dizia Allahu Akbar para se inclinar, isto é, antes da inclinação, ou logo que se ia inclinar, e logo que se endireitava da inclinação. E na versão de Muslim, como dissemos, este hadith foi relatado por Al-Bukhari e também por Muslim. Então, na versão de Muslim, há um acrescento que é ao nível das orelhas. Isto é, levantava as mãos ao nível das orelhas. Na versão de Al-Bukhari, ao nível dos ombros, e na versão de Muslim, ao nível
das orelhas. Então temos aqui a prova que é recomendável levantar as mãos no início da oração, isto é, logo que fazemos Takbiratul Ihram. Temos também aqui a prova que é recomendável de levantar as mãos antes da inclinação, isto é, no momento em que nos vamos inclinar e logo que nos endireitamos da inclinação. Quanto ao quarto momento no qual é recomendável levantar as mãos, que é depois do primeiro tashahhud, logo que nos levantamos para iniciar a terceira unidade de oração, logo que terminamos o primeiro tashahhud, a evidência é um hadith relatado por Abu Daud e autenticado por Al-Albani e narrado por Abu Humaid As-Sa'idi radiyallahu anhu, que disse que logo que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam se levantava das duas primeiras raka'at, isto é, depois do primeiro tashahhud, dizia Allahu Akbar e levantava as mãos ao nível dos ombros. E levantava as mãos ao nível dos ombros. Então esta é a prova de que é recomendável, que é uma sunnah, de levantar as mãos ao nível dos ombros depois do primeiro tashahhud da oração, logo que nos levantamos para efetuar a terceira unidade de oração. Então temos aqui os 4 momentos nos quais faz parte da sunnah de levantar as mãos, isto é, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam levantava as suas mãos nestes 4 momentos, levantava sempre as suas mãos nestes 4 momentos da oração. Então é recomendável de levantar sempre as mãos nestes 4 momentos da oração. Isto é a sunnah do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então iniciamos a segunda coisa que é recomendável de fazer durante a oração. E a segunda coisa recomendável de fazer durante a oração mencionada pelo autor é pousar a mão direita sobre a mão esquerda sobre o peito. Pousar a mão direita sobre a mão esquerda sobre o peito. Esta é a segunda coisa que é recomendável de fazer e que faz parte da sunnah, que é o facto de pousar a mão direita sobre a mão esquerda sobre o peito. E a evidência, a prova, é um hadith relatado por Muslim e narrado por Wa'il ibn Hujr radiyallahu anhu. لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. Então, faz parte da sunnah de pousar a mão direita sobre a mão esquerda sobre o peito. E convém de sublinhar que é sobre o peito. É sobre o peito. Que seja para o homem como para a mulher. E isto de acordo com o hadith relatado por Muslim e narrado por Wa'il ibn Hujr radiyallahu anhu, que disse: orei com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então ele pousou a mão direita sobre a mão esquerda sobre o peito. Então Wa'il ibn Hujr radiyallahu anhu nos diz que orou com o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e que ele, isto é, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, pousou a mão direita sobre a esquerda sobre o peito. Isto é, pousou a mão direita sobre a esquerda e pousou as duas mãos
sobre o seu peito. A direita sobre a esquerda e sobre o peito. Quanto à terceira coisa mencionada pelo autor, que é recomendável de fazer durante a oração, é o facto de olhar para o local onde nos prosternamos. Olhar para o local onde nos prosternamos, onde pousamos a testa e o nariz, à exceção da oração do medo. Então, é recomendável, faz parte da sunnah, de olhar para o local onde nos prosternamos, à exceção da oração do medo, pois na oração do medo é permitido de levantar o olhar, isto é, de olhar para outro local além do local da prosternação. Então isto é aquilo que nos disse o autor como terceiro ponto recomendável a fazer durante a oração. E as evidências acerca deste ponto, de que a pessoa deve olhar para o local da prosternação durante a oração, são dois hadith autenticados por Al-Albani, nos quais foi relatado que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى بصره نحو الأرض ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. Foi relatado que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, logo que orava, logo que fazia a oração, baixava a cabeça. Baixava a cabeça e olhava para o chão. E olhava para o chão. E noutro hadith, no qual é relatado que logo que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam entrou dentro da Kaaba, logo que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam entrou dentro da Kaaba, não levantou o seu olhar do local onde se prosternou até sair dela. Isto é, durante a oração. Isto é, durante a oração, olhou para o local da sua prosternação. Olhou para o local onde se prosternava. Quanto ao momento do tashahhud, aqui é uma exceção, quanto ao momento do tashahhud, o olhar deve ser dirigido para o dedo indicador. O olhar deve ser dirigido para o dedo indicador da mão direita. E este dedo indicador é levantado em direção da Qibla. O dedo indicador da mão direita, durante o tashahhud, é levantado e é dirigido em direção de Al-Qibla, é dirigido para a frente, e com o qual invocamos, com o qual movimentamos em direção da Al-Qibla, fazendo ou dizendo a invocação do tashahhud. Então, durante a oração, o olhar deve estar dirigido em direção do local da prosternação, e durante o tashahhud, o olhar deve estar dirigido para o dedo indicador da mão direita. E o autor diz que isso, isto é, o facto de olhar para o local da prosternação, é mais propício ao khushu', à humildade perante Allah subhanahu wa ta'ala,
que é a presença do coração durante a oração, o facto de orar com o coração presente e não distraído. Então, o facto de orar em direção o facto de olhar em direção do local da prosternação durante a oração é mais propício ao khushu', à humildade perante Allah subhanahu wa ta'ala, isto é, à concentração, à presença do coração durante a oração, o facto de orar com um coração presente. E é, sem dúvida alguma, antes de tudo, uma sunnah, e como sabemos todos, a sunnah deve ser seguida. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam fazia a sua oração e nos ensinou como fazer a oração, e ele, que é o melhor de todos os homens e de todos os profetas e mensageiros, olhava para o local da prosternação durante a sua oração. Então devemos de o seguir nisso e não abandonar a sua sunnah de forma alguma. E é, além disso, como o autor nos diz aqui, é mais propício ao khushu' e al-khushu', a humildade perante Allah subhanahu wa ta'ala, é uma obrigação. A pessoa que faz a oração tem de fazer a oração com o coração presente e não distraído. Então a pessoa olha para o local da prosternação e não olha para a sua frente ou para a sua esquerda, pois é uma razão, é uma causa que o vai distrair da sua humildade e da sua consideração durante a oração. E o autor mencionou uma evidência disso, que é قول الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. A prova mencionada pelo autor é o versículo número 1 e 2 de Surat al-Mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala disse, de acordo com o sentido deste versículo, certamente que bem-aventurados são os crentes, aqueles que são humildes nas suas orações. Certamente que bem-aventurados são os crentes, aqueles que são humildes nas suas orações. Quanto ao quarto ponto, ou à quarta coisa recomendável de fazer durante a oração, é o facto de prolongar a primeira raka'ah, a primeira unidade de oração, e de reduzir a segunda. A quarta coisa recomendável de fazer durante a oração mencionada pelo autor é o facto de prolongar a primeira raka'ah, a primeira unidade de oração, e de reduzir a segunda. E isto de acordo com um hadith que é muttafaqun alayhi e narrado por Abu Qatada radiyallahu anhu. لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا ويطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية وهكذا في العصر متفق عليه. Então, Abu Qatada, e como dissemos, este hadith é muttafaqun alayh, foi relatado por Al-Bukhari e Muslim. Abu Qatada radiyallahu anhu disse que o profeta sallallahu alayhi wa sallam recitava Al-Fatiha e uma outra sura nas duas primeiras unidades da oração. Abu Qatada nos informa que o profeta sallallahu alayhi wa sallam recitava Surat al-Fatiha e uma outra sura nas duas primeiras unidades de oração, nas duas primeiras unidades da oração, que seja da oração de Al-Dhuhr e também da oração de Al-Asr. Isto é,
nestas duas orações de Al-Dhuhr e Al-Asr, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam recitava Al-Fatiha e uma outra sura. Nas duas primeiras unidades da oração. Quanto às duas últimas unidades da oração, recitava unicamente Al-Fatiha. E por vezes até recitava alguns versículos da Al-Fatiha em voz alta, isto é, levantava um pouquinho a voz com certos versículos e não com todos. E prolongava a primeira unidade da oração e reduzia a segunda. Então, neste hadith, Abu Qatada radiyallahu anhu nos informa que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, em primeiro lugar, nas duas primeiras rak'at de Al-Dhuhr e de Al-Asr, recitava Al-Fatiha e uma outra sura. Quanto às duas últimas unidades de oração, isto é, a terceira e a quarta, recitava unicamente Al-Fatiha e não recitava uma outra sura com Al-Fatiha. E às vezes levantava um pouquinho a sua voz a fim de levantava a sua voz com alguns versículos da Al-Fatiha. E reduzia a primeira rak'ah em relação à segunda. Isto é, a primeira rak'ah, na qual recitava Al-Fatiha e uma outra sura, era mais longa do que a segunda rak'ah, na qual recitava Al-Fatiha e também uma outra sura. Então a primeira rak'ah era mais longa do que a segunda. Quanto à terceira, recitava unicamente Al-Fatiha, na qual às vezes levantava um pouquinho a voz com alguns versículos, e na quarta rak'ah fazia exatamente a mesma coisa, isto é, recitava unicamente Al-Fatiha e às vezes levantava um pouco a sua voz com alguns versículos de Surat Al-Fatiha. Esta é a Sunnah. Quanto à quinta coisa que é recomendável de fazer durante a oração, é o facto de pousar as mãos sobre os joelhos na inclinação, no ruku', agarrando os joelhos com os dedos das mãos abertos, mantendo as costas direitas na horizontal, de forma a que, se derramarem um pouco de água sobre as costas, a água estagna. E isto mantendo os braços direitos e não curvados. Repito. A quinta coisa que é recomendável de fazer durante a oração é o facto de pousar as duas mãos sobre os joelhos. Isto é, a mão direita sobre o joelho direito e a mão esquerda sobre o joelho esquerdo. E isto na inclinação, durante a inclinação, agarrando os joelhos com os dedos das mãos, isto é, com os dedos abertos, mantendo as costas direitas na horizontal, de forma a que, se derramarem um pouco de água sobre as costas, a água estagna. A água fica no local onde foi derramada. E isto mantendo os braços direitos e não curvados.
e não curvados. E a prova disto são vários ahadith, todos eles autenticados por Al-Albani, presentes no seu livro A Descrição da Oração do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Quanto à sexta coisa que é recomendável de fazer durante a oração, é de se sentar para o primeiro tashahhud em posição de al-iftirash e no último tashahhud em posição de at-tawarruk. A sexta coisa que é recomendável, que faz parte da sunnah de fazer durante a oração, é o facto de se sentar para o primeiro tashahhud em posição de al-iftirash e de se sentar para o último tashahhud em posição de at-tawarruk. E estes termos vão ser esclarecidos bi'idhnillah. Como foi narrado por Abu Humayd radiyallahu anhu e relatado por Al-Bukhari. لحديث أبي حميد رضي الله عنه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ونصب الأخرى فإذا كانت سجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته. Então a prova daquilo que foi dito é um hadith relatado por Al-Bukhari, como dissemos, que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam no primeiro tashahhud deitava o seu pé esquerdo e se sentava em cima dele e levantava o outro, isto é, o direito, e numa outra versão do hadith relatada por Al-Bukhari dirigia os dedos do pé direito em direção da Qibla, em direção da Qibla. Então, no primeiro tashahhud, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam deitava o seu pé esquerdo, isto é, sobre o peito do pé, deitava o peito do pé esquerdo e se sentava em cima do seu pé esquerdo e levantava o pé direito e colocava, numa outra versão do hadith, dirigia os seus dedos, os dedos do pé direito, em direção da Qibla. Isto é, sentava-se sobre o pé esquerdo e levantava o pé direito que colocava em direção da Qibla. Isto é, os dedos dos pés colocados em direção da Qibla. E tudo isto é um pouco complicado de explicar. O melhor é que seja uma coisa que é vista, mas tentamos descrever o quanto possível, mas sem dúvida alguma que a melhor forma de aprender a oração é de o ver, mas ala kulli hal, fazemos aquilo que temos a capacidade de fazer, então tentamos descrever o melhor possível. Wallahu a'lam. E continuamos a tradução deste hadith. Voltamos já ao princípio. No primeiro tashahhud deitava o seu pé esquerdo e se sentava em cima dele
e levantava o outro, isto é, o pé direito, e dirigia os dedos do pé direito em direção de Al-Qibla. E logo depois da última prosternação, isto é, no fim da oração, no final da oração, depois da qual há as saudações finais, isto é, logo que se sentava para efetuar o último tashahhud. Saía o seu pé esquerdo e se sentava mutawarrikan, sobre o flanco esquerdo. Saía o seu pé esquerdo e se sentava sobre o seu flanco esquerdo. Então, anteriormente, explicámos o primeiro termo do hadith, que é al-iftirash. Se sentar muftarishan, al-iftirash foi explicado anteriormente, isto é, de se sentar sobre o pé esquerdo e de levantar o pé direito com os dedos em direção de Al-Qibla. Quanto à segunda forma, e al-iftirash, esta forma de se sentar é a forma de se sentar no primeiro tashahhud, ou nas orações que são que tenha unicamente um único tashahhud. Nas orações que contêm um único tashahhud, nos sentamos da forma que foi explicada, iftirash, muftarishan, isto é, nos sentamos sobre o pé esquerdo com o pé direito levantado em direção de Al-Qibla. Quanto às orações que têm 3 ou 4 raka'at, unidades de oração, ou que têm 2 tashahhud, isto é, primeiro tashahhud e segundo, logo que nos sentamos para efetuar o último tashahhud, o segundo tashahhud, nos sentamos tawarruk, nos sentamos assentada a tawarruk, mutawarrikan. E esta forma é o facto de se sentar sobre o flanco esquerdo e de sair o pé esquerdo sobre a perna direita. Isto é, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam se sentava sobre o seu pé, isto é, não se sentava sobre o pé esquerdo, como no primeiro tashahhud, mas sim sobre o seu flanco esquerdo. Então aqui temos a primeira diferença entre estas duas formas de se sentar na oração. A primeira forma, que é al-iftirash, a pessoa se senta sobre o seu pé esquerdo. A segunda forma de se sentar, que é a tawarruk, a pessoa se senta sobre o seu flanco esquerdo e não sobre o seu pé esquerdo. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam se sentava sobre o seu flanco esquerdo, sobre o chão, sobre o solo, e saía o seu pé esquerdo, a ponta do seu pé esquerdo, sobre a sua perna direita, mais precisamente sobre o seu tíbia. Então esta é a forma de se sentar, assentada, mutawarrikan, tawarruk, que é a sentada do último tashahhud, ou melhor dizendo, do segundo tashahhud da oração, que é o facto de se sentar sobre o flanco esquerdo e de fazer sair a ponta do pé esquerdo sobre a perna direita, isto é, sobre o tíbia da perna direita. Quanto à sétima coisa que é recomendável de fazer durante a oração, é o facto de pousar as mãos sobre as coxas durante o tashahhud. A palma da mão esquerda aberta, com os dedos unidos e a direita fechada. É o facto de pousar sobre as coxas, que é o facto de pousar as mãos sobre as coxas durante o tashahhud. Esta é a sétima coisa que é recomendável de fazer durante a oração. Pousar as mãos sobre as coxas durante
o tashahhud, a palma da mão esquerda aberta, com os dedos unidos, e a mão direita fechada, exceto o dedo indicador, pois é movimentado durante o tashahhud. Então, é o facto de pousar as duas mãos sobre as coxas durante o tashahhud. Então, durante o tashahhud, pousamos as mãos sobre as coxas, a mão esquerda aberta com os dedos unidos, isto é, fechados, e a mão direita fechada, contrariamente à esquerda. À esquerda, os dedos são abertos e unidos, isto é, abertos e unidos, isto é, fechados entre eles, sem deixar espaço. Quanto à mão direita, a mão é aberta, exceto o dedo indicador, pois o dedo indicador é movimentado durante o tashahhud, sendo que este movimento é feito na vertical, é um movimento ligeiro e rápido em direção da qibla. Então, a mão esquerda é aberta, os dedos estão juntos, sem espaço entre eles, e a mão direita é fechada, isto é completamente fechada. A única coisa que se faz é sair o dedo indicador, isto é, o punho, a mão é completamente fechada, e saímos unicamente o dedo indicador e o colocamos em direção da qibla. Este dedo é colocado em direção da qibla e todos os outros dedos, os 4 outros dedos, são fechados sobre eles. E este dedo, o dedo indicador, é movimentado durante a invocação do tashahhud. E este movimento é um movimento que é feito em direção da qibla. E é um movimento que é feito também na vertical e não na horizontal. Isto é, um movimento que é rápido e ligeiro. Rápido e ligeiro. E a evidência mencionada pelo autor, لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها. É um hadith que foi relatado por Muslim e narrado por Ibn Umar radiyallahu anhuma, que disse: logo que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam se sentava na oração, pousava as suas mãos sobre os joelhos e levantava o dedo indicador e invocava com ele. Se sentava na oração, logo que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam se sentava na oração, pousava as suas mãos sobre os seus joelhos e levantava o dedo direito e invocava invocava com ele. A oitava e última coisa mencionada pelo autor é o facto de afastar os braços dos flancos e afastar as pernas da barriga durante a prosternação. Então, a última coisa mencionada pelo autor, o último acto recomendável de fazer durante a oração,
é o facto de afastar os braços dos flancos e afastar as pernas da barriga durante a prosternação. Então, durante a prosternação, devemos afastar os braços dos flancos e afastar as pernas da barriga durante a prosternação. E a evidência mencionada pelo autor, لحديث ابن بحينة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. ولحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وإذا ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. A evidência é como foi relatado por Al-Bukhari e Muslim, muttafaqun alayh, e narrado por Ibn Buhayna radiyallahu anhu na descrição da oração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Logo que orava, abria os braços ao ponto de avistarmos o branqueamento das suas axilas. Ibn Buhayna radiyallahu anhu descreve que logo que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam orava, abria os braços ao ponto que avistávamos o branqueamento das suas axilas. A segunda prova é um hadith relatado por Abu Dawud e narrado por Abi Humaid radiyallahu anhu, que descreveu a oração do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e disse: depois se prosternava, isto é, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam se prosternava pousando o nariz e a testa no solo e afastava os braços dos seus flancos e pousava as mãos ao nível dos seus ombros. Este hadith é relatado por Abu Dawud, como dissemos, e autenticado por Al-Albani. Repito, depois se prosternava, pousando o nariz e a testa no solo, e afastava os braços dos seus flancos e pousava as mãos ao nível dos seus ombros. E terminamos aqui Sunan as-Salah, os actos recomendáveis da oração, e nesta aula os actos recomendáveis de fazer durante a oração. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.